Irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa noite, nosso carinho, desde já honrados de vê-los mais uma vez na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nós vamos passar em torno de 1 hora juntos e asseguro-vos, importante que a gente amplie nossos níveis conscienciais, porque será uma noite especial para todos nós, né? O objetivo é sempre acrescentarmos valores éticos morais para que a gente possa fazer escolhas mais favoráveis. De maneira que sintam-se em casa e qualquer informação depois que necessitarem, após a nossa apresentação, a exposição, nós estaremos com condições de fazê-lo. Esta noite nós teremos aqui uma jovem muito querida do nosso coração. Ela sabe disso, né? Ela veio por fora, é uma filha do coração que chegou por fora, né? Mora aqui conosco, né? E nós nos alegramos muito, porque de tempos em tempo a nossa querida Estela pode nos brindar com uma exposição e fundamentalmente tocando naquilo que mais nos interessa, né? Tratando do nosso guia e modelo Jesus. O mês de dezembro nesta sociedade foi realmente especialmente destacado, porque nós estamos trabalhando todas as palestras enfocando a figura exponencial do Cristo cósmico, e hoje à noite não vai ser diferente. Nós vamos fazer a nossa prece para que nós não delonguemos demais. Em seguida, nós temos uma pequena leitura introdutória que guarda relação com o texto, e a nossa querida Estela vai nos conduzir na reflexão. Depois, mais, nós vamos ter, inclusive, um número de música, ela mesma vai nos orientar a respeito disso. Unamo-nos em pensamento, meus queridos, e deixemos essa psicosfera ainda mais favorável ao que já está, né? Vamos orar. Senhor da vida, condutor do nosso processo de evolução ético-moral, que nos propõe diuturnamente que despertemos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais que somos, urgentemente trazendo à baila a nossa sombra densa de dias outros não muito favoráveis e envidando todos os esforços para iluminá-la. Porque assim fazendo, através da nossa imensa responsabilidade e conscientização, nesta existência divisora de águas, sem dúvida, iremos acelerar o nosso processo de redenção. O que estamos vos solicitando, Senhor, através do vosso infinito amor, da vossa tolerância, que não conhece limite em relação a nós outros, é que o nosso desejo, a nossa vontade de nos ajustarmos às leis sábias e justas do Pai, possam ser potencializados. E dessa maneira, de passo em passo, de existência em existência, atingirmos em breve o nosso fanal, que é a felicidade relativa. Abençoa-nos a todos, inspira a nossa expositora, para que a mensagem desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e se torne um hábito saudável na nossa existência. Que assim seja, Senhor. A cura real será o trabalho que a nossa Estela vai nos oferecer. 1996 foi um ano bom. A benfeitora querida publica, eu me refiro à benfeitora Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz. Ela já propõe no título que para ser feliz precisa despertar, né? A lição que nós tiramos, um pequeno 3 parágrafos, trata exatamente curas, a 23ª. E diz a nossa benfeitora, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco: à medida que se multiplicam os novos paradigmas a respeito do ser humano como realidade espiritual que é, sustentado em fatos robustos, surgem valiosas terapias nas áreas alternativas, objetivando a libertação do sofrimento, da angústia, do medo, dos desequilíbrios de toda a ordem. Felizmente, todas elas têm por meta a conquista de um ser integral, que supere os limites e as constrições que remanescem do seu passado espiritual, aprofundando a sonda da investigação nas causas profundas que lhe jazem no ser, viajor de inúmeras existências corporais, nas quais se comprometeu perante a própria
e a consciência cósmica. Enquanto não se identifique com o erro e dele se conscientize, assumindo o compromisso de regularização pelo amor, pelo bem, permanecerão os fatores de perturbação ou os degenerativos de difícil superação. Como então atingir a cura real? É por esse caminho que a nossa querida Estela irá nos conduzir. Honrados, nós vamos ouvi-la mais uma vez. Boa noite a todos, queridos amigos. Que Jesus nos ilumine nessa noite, que os bons espíritos nos inspirem as nossas reflexões. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, todos os cegos que voltaram a enxergar, os paralíticos que voltaram a se movimentar, os leprosos que tiveram suas chagas limpas, até mesmo aqueles considerados mortos que voltaram à vida, como Lázaro, todos eles um dia morreram. Inclusive Lázaro, que foi considerado a ressurreição de Lázaro, na verdade o despertamento do seu sono cataléptico, um dia o seu corpo também morreu. Assim como todos os nossos corpos irão morrer também um dia. Isso nos faz pensar, por que é que Jesus fez voltar à vida Lázaro, se depois ele morreria? Qual era o objetivo dele? Qual a utilidade? Será que em todas essas pessoas que Jesus curou, será que ele realmente promoveu a cura real? O que é a cura real? O que nós precisamos para alcançá-la? Se nos fosse concedida uma saúde perfeita, o que nós faríamos dela? Ou o que nós fazemos da nossa saúde? Essas são algumas das reflexões que nós faremos na noite de hoje. Iniciamos com essa imagem, que é muito interessante, por ser muito verdadeira. Hoje em dia, como em todos os tempos, nós vemos que muitas pessoas procuram os templos religiosos, os centros de cura, as igrejas, procurando o alívio das suas dores, o alívio imediato, a cura, os milagres, para ficarem livres dos seus sofrimentos, de uma hora para outra. Uma graça, um livramento. Independente da palavra que nós utilizemos, nós vemos que isso é muito comum. Nos centros que oferecem essa cura fácil, esses milagres, amontoam-se pessoas na porta, em filas, pegando senhas. E nos dias de estudo, de reflexão, a fila é pequenininha, o número de pessoas é bem menor. Então, o desejo de acabar com os problemas para poder seguir a vida da mesma forma como nós fazíamos antes, com os mesmos hábitos. Nós não julgamos essas pessoas, nem as criticamos, mas apenas analisamos que essa é a postura da maioria das pessoas hoje em dia. E é exatamente isso que Manuel Filomeno de Miranda nos diz no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Ele diz o seguinte: vige modernamente, com alarde, no movimento espírita, a proclamação de reuniões especialmente dedicadas a curas, atraindo sempre pessoas que não desejam assumir graves compromissos com a vida e que somente planejam libertar-se das aflições para seguirem de imediato na busca de novos problemas. Então, nessas reuniões especialmente dedicadas a curas, muitas vezes não é feito nenhum estudo, não é dado nenhum alimento espiritual. E se nós pararmos para pensar, muitos de nós chegamos ao Espiritismo pelo caminho da dor, do sofrimento, buscando um consolo, buscando um alento, uma explicação, uma orientação, um caminho que o Espiritismo nos dá. Isso é muito bom. Onde estaríamos nós se não houvesse a dor?
nesse momento, será que estaríamos aqui hoje? O problema é que quando as coisas melhoram, quando o problema acaba, a dor passa, muitas vezes nós nos esquecemos das reflexões que foram feitas, dos compromissos assumidos e voltamos à mesma vida adiante, com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos perniciosos. E daí cabe a gente perguntar, por que nós adoecemos? Para que me serve a doença? Porque a doença existe. E Joana de Ângeles nos explica no livro Plenitude. À semelhança do buril agindo sobre a pedra bruta e lapidando-a, as doenças são mecanismos buriladores para a alma despertar as suas potencialidades e brilhar além do vaso orgânico que a encarcera. Então ele compara a doença com esse buril. E nossa alma é uma pedra bruta que irá se transformar numa joia. Cada lasca, cada movimento é doloroso, é difícil, mas ele vai revelando aquela joia que vai aparecendo. Então ele coloca a doença realmente como algo positivo, que vai nos auxiliar no nosso crescimento. E por que a alma despertar? Porque no dia a dia, quando nós estamos no conforto, em situações confortáveis, vivemos anestesiadas pelos prazeres do mundo, como se nós estivéssemos adormecidos. Então vem a dor para nos despertar, para despertar as nossas consciências. As enfermidades, diz Joana de Ângeles, têm um caráter educativo. Elas só ocorrem quando o indivíduo necessita, são três possibilidades, de um corretivo, de reflexão ou de oportunidade para ensinar aos outros a forma de lidar com as dificuldades, olhando de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista superior, do ponto de vista da imortalidade. Então, ou é um corretivo por erros passados, ou uma necessidade de reflexão, de pausa, ou simplesmente, como por exemplo no caso de Jesus, as dores que ele passou, Francisco de Assis, para servir de ensinamento a todos os que o rodeavam, como enfrentar as dificuldades. Nossa, mas assim, parece muito difícil, eu não consigo ter essa visão da doença quando eu estou passando por essa dificuldade. É muito difícil. Santo Agostinho vem nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem, o mal e o remédio. Olha só, é um puxãozinho de orelha. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. Então, nem reclamar a gente não pode, porque fomos nós mesmos que escolhemos. Às vezes, quando nós vemos uma criança doente, um bebê, e a gente fala, mas Deus é muito injusto, mas, nossa, é muito mal esse Deus. E, na verdade, se nós olharmos com esse prisma que o Evangelho nos mostra, que o livro dos Espíritos também tem a questão que fala exatamente isso. Escolhemos o gênero de provas antes de encarnar. Então, tudo aquilo que a gente passa é porque a gente precisa, de alguma maneira. Nós mesmos escolhemos. E que vitória é essa gloriosa que Santo Agostinho nos diz? A vitória consiste em enfrentar a prova da doença com paciência, resignação e coragem, sabendo que toda dor que nos é enviada por Deus, ou é uma dor provação, por escolhas equivocadas que fizemos no passado, ou é uma dor lição de vida, que nós podemos realmente servir de exemplo para os demais. E essa dor nunca é superior às nossas forças. Deus vai nos dar aquilo que nós conseguimos, que nós aguentamos, com coragem, com determinação, buscando a ajuda dos bons espíritos. Mas assim, nós podemos pensar, se a dor é uma escola, por que Jesus então curava as pessoas e libertava elas dos sofrimentos físicos? Vocês já se perguntaram isso? Se a dor é necessária, por que então aliviá-la com milagres? Qual é
era o objetivo de Jesus com isso? Nós imaginamos que as curas realizadas por Jesus eram uma forma de demonstrar para aquele povo, de uma forma que eles compreendessem, o poder real do amor, a verdade da sua mensagem de paz, e assim, dessa forma, ele atraía multidões de sofredores, de aflitos, que eram aqueles mais dispostos a realmente compreender a sua mensagem de amor. E além disso, era uma nova chance. Jesus nunca curava por curar. Ele não oferecia, não esperava apenas a cura do corpo da criatura. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, ainda no livro Transtornos, ele diz o seguinte: o mestre, quando atendia os enfermos do corpo e da alma, sempre lhes perguntava se desejavam que ele os curasse. E após atendê-los, recomendava com ênfase: não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O peques no sentido de comprometer-se moralmente. Então ele fazia essa proposta de uma nova chance, um novo recomeço. Aqueles que, na verdade, a ressurreição de Lázaro era a morte do homem velho e o nascimento de um novo homem, com novas propostas de vida, com uma nova forma de enxergar a vida, de lidar com as pessoas, de levar a mensagem de amor de Jesus onde quer que ele estivesse, todos aqueles que foram curados por Jesus. Mas nós somos tão imperfeitos que após a dádiva da saúde concedida por Jesus, muitos não aproveitaram essa oportunidade. Vocês sabiam disso? Muitos não aprenderam a lição, nem sendo curados por Jesus. Eles continuaram a levar a mesma vida de antes. E isso ocorre até hoje. Nós vemos quantas graças nós recebemos até hoje, quantas bênçãos, e muitas vezes nos passam despercebidas. Amélia Rodrigues conta, no capítulo 7 do livro As Primícias do Reino, o paralítico de Cafarnaum. Ela conta a seguinte história: Jesus, abatido após um dia inteiro curando aquela multidão de aflitos, de desesperados, que nunca parava de acorrer à casa de Simão Pedro, não tinha lugar mais onde ficar. Quanto mais ele curava, mais pessoas apareciam. Ele já estava com a face cansada e deu aquele olhar para Pedro, que compreendeu e falou: o mestre está cansado, o mestre precisa descansar. E os dois foram até a praia e começaram ali. Jesus se recolheu, meditando, refletindo, e Pedro percebeu que ele estava chorando. Pedro pergunta: Senhor, está chorando de felicidade por todas as curas, todos os milagres realizados no dia de hoje? E ele diz: não, Simão, choro porque vocês ainda não compreendem a minha mensagem. Como assim, Senhor? E ele conta a história de Natanael ben Elias, o paralítico, que naquele mesmo dia fora curado por Jesus. Ele tinha sido acometido de uma paralisia, de uma doença que o enfraquecera aos poucos, e há muito tempo estava totalmente paralisado, jogado na miséria moral, na miséria material. E ele ouvira falar de Jesus e tinha fé de que ele conseguiria curá-lo. Então ele pediu para que alguns amigos o levassem até a casa de Simão Pedro. Mas a casa estava tão cheia que não tinha como ele passar pela porta. Então eles deram um jeito e desceram ele, abriram um espaço e desceram ele pelo telhado por cima da casa. E ali ele chegou, de repente estava na presença de Jesus. E Jesus o chamou pelo nome: Natanael ben Elias. E ele diz: como me conhece? Jesus explica que já o conhecia desde ontem. Natanael não compreende muito bem isso, mas ele pergunta, ele diz primeiro que ele está livre dos seus pecados. E Natanael acha aquilo estranha. O desejo dele sempre fora se libertar dos pecados, começar uma nova vida, mas ele considera que aquilo pode ser uma blasfêmia. Logo em seguida, Jesus pergunta: é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda a um paralítico? Quando ele diz isso,
Natanael levanta, pega, muito surpreso, se coloca de pé, pega a cama, o catre que ele havia trazido e sai feliz, comemorando aquela cura, aquela vitória. Mas Jesus conta a Pedro que naquele mesmo momento em que os dois estão na praia conversando, Natanael está contando esse acontecimento a uns amigos embriagados, num ambiente com mulheres que vendem os seus corpos trazidas da Núbia, bebendo, comemorando que agora ele voltou, recuperou sua saúde, seu bem-estar físico. E por isso Jesus chora. Nós ainda não compreendemos sua mensagem. E isso não foi uma exceção. Muitos dos que foram curados por Jesus tiveram a mesma postura de Natanael. Um outro exemplo foram os 10 leprosos que Jesus curou. A lepra, uma doença tão triste, tão dolorida, tão sofrida, que condena a pessoa a ficar separada, isolada dos seus. Os 10 que Jesus curou, apenas um se lembrou de voltar e agradecer. E Joana de Ângeles nos explica: os outros 9 se foram apressados para o gozo e a algazarra, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Apenas um lembrou de voltar e foi realmente curado. Os demais viram-se em certo momento diante de si mesmos, das próprias consciências, molestadas pelo remorso, tornando a adoecer e morrendo, porque a morte é um fenômeno do qual ninguém escapa. Isso Joana de Ângeles nos conta e Amélia Rodrigues também. E é exatamente isso que ela nos diz no livro Sendas Luminosas. A simples cura dos efeitos, ou a suspensão deles, dos sintomas, de forma alguma produz o resultado esperado. Não é isso a cura real. Já que novos distúrbios se apresentam e passam a expressar-se em forma de desconforto e sofrimento. Somente a erradicação dos fatores causais do quadro de acontecimentos na esfera do bem-estar humano. Então, como nós vimos nos casos anteriores, apenas curar os efeitos, como Jesus fez, e fez muito bem, e fez de uma forma imediata, não resolveu. É preciso agir nos fatores causais, na causa. Mas que fatores são esses? Qual a origem da doença? De onde ela vem? No mesmo livro, a benfeitora nos diz: a causa de todos os acontecimentos na esfera da existência humana se encontra no passado do próprio ser, seja o recente ou o mais remoto, já que ele é o construtor da sua realidade por meio dos pensamentos que elabora, que verbaliza e que transforma em ações. Muitas vezes nós dizemos que estamos espiando erros de vidas passadas, mas muitas vezes os nossos sofrimentos são de erros agora, dessa vida, atitudes, hábitos, pensamentos que nós estamos cultivando agora, não tem nada a ver com vidas passadas. Então, as nossas dores, é preciso que nós pensemos, tem algo que eu possa fazer agora para deixar de semeá-las para o futuro? Os nossos pensamentos de ontem e de hoje refletem na saúde mental e física. Muitas vezes, quando nós não estamos bem, procuramos o centro para a aplicação do passe. É muito comum, eu vejo muitas pessoas, nossa, eu estou com umas energias negativas, eu preciso ir no passe, eu vou no passe essa semana, vou tomar passe no centro para poder me libertar dessas energias negativas. E passou o dia exercitando a maledicência no trabalho, a impaciência com os familiares, foi rude com uma pessoa desconhecida numa loja, e quer que no centro espírita, com o passe, essas energias sumam, desapareçam e ela se sinta bem. Mas o que vai adiantar retirar essas energias se aqui está uma maquininha geradora de energias negativas? Vai voltar. Então não adianta, é a mesma história. Não adianta atuar nos efeitos. É preciso agir na causa.
E essa causa, Emmanuel nos explica no Vinha de Luz, qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Emmanuel tem muitas mensagens contando onde é que quando nós nos desequilibramos dessa forma, em qual parte o nosso organismo vai sentir. E cada um de nós traz as suas tendências para problemas em certas regiões do organismo. E ele continua, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. A ira, a revolta, o pessimismo, a mágoa, a violência refletem nas nossas células do corpo, geram descargas negativas, instalando enfermidades ou desenvolvendo aquelas que nós já trazemos em germe, em embrião. Então, talvez nós já trazemos aquele germe, mas por causa das nossas condutas, por causa dos nossos pensamentos, elas irão se manifestar. Aí ele continua, e esse trecho eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, procurando realmente compreender. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. O que é que Emmanuel está dizendo aqui no livro Pensamento e Vida? Ele está dizendo, nós vemos muitas pessoas que vão visitar a outra que está doente e fazem comentários do tipo, você tem câncer? Ah, você guardou muita mágoa durante a vida, por isso que você está com câncer. Nós fazemos esses comentários assim, e é isso que Emmanuel diz, ninguém poderá dizer que a enfermidade veio do processo da vida mental. Pode ser uma provação, pode ser uma escolha, mas tudo que vem da nossa mente reflete no nosso organismo. Então, é interessante ponderar essas duas afirmações. Todos os processos de elaboração da vida mental influenciam sobre todas as doenças, promovendo a cura ou promovendo o adoecimento. O nosso pensamento, a nossa energia mental tem esse poder muito grande. Mas não é nosso papel ficar determinando quem está sofrendo por tal motivo ou outro. É isso que ele diz. Então, o que é a cura real? Nós vimos o que não é a cura real. O que é essa cura verdadeira? Primeiramente, é importante falar que nós sabemos que ela não vem de fora. Porque se ela viesse de fora, Jesus teria curado verdadeiramente ele, governador do nosso planeta, médico das almas, teria curado todas aquelas pessoas, se fosse possível uma cura de fora para dentro. De onde vem essa cura real? Manuel Filomeno, nos transtornos, diz o seguinte, a cura real vem de dentro do ser, da sua transformação moral, da sua mudança de atitude em relação ao comportamento existencial e não do exterior, como alguns pensam irresponsavelmente. As soluções apressadas não erradicam o mal, que permanece aguardando oportunidade para a recidiva piorada com os novos gravames da leviandade. Isso aqui é exatamente o que Jesus dizia, para que não te suceda um mal maior, não é? As soluções apressadas, rápidas, fáceis, não erradicam o mal, que pode voltar de uma forma ainda piorada, porque ela não curou realmente. Em consequência, toda reunião espírita séria e nobre é de cura, porque as energias que se movimentam no ambiente possuem qualidades para proporcionar o refazimento das organizações física, emocional, psíquica e espiritual daquele que ali se encontra. Nós aqui agora, refletindo, estudando, buscando compreender melhor a nossa realidade, viver de uma maneira diferente, já estamos sendo beneficiados por essas energias superiores, nos alimentando aqui de novos propósitos. Então não precisa necessariamente ser uma reunião de cura, uma palestra, um estudo,
uma ação assistencial. Tudo isso são ações de cura. Reflexões que fazemos em casa, orações. Emmanuel diz no livro Segue-me, a mensagem A Cura Própria: sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Aqui ele vai falar dos remédios. E sempre jogando a responsabilidade para quem? Para nós. O teu pensamento, a tua vontade. Os remédios são muito importantes para atuar nos efeitos e auxiliar a pessoa a se reequilibrar, fortalecê-la. Mas eles não atuam nas causas reais, que vêm da mente, do espírito. Eles atuam nas consequências. Então, é necessário equilibrar o pensamento e as nossas vontades. E ele compara, olha só, ele compara o nosso organismo com um barco. E é a nossa vontade que vai conduzi-lo para o bem-estar. Sempre colocando a responsabilidade para nós. Não é essa igreja, não é esse centro, não é essa pessoa que vai te oferecer a cura. Ela vem de dentro, dos nossos pensamentos e principalmente da nossa vontade. No livro Dias Gloriosos, Joana diz o seguinte, reafirmando: se não houver uma profunda alteração de comportamento interior, desejo de sarar, cultivo íntimo de bem-estar, propósitos edificantes, renovação dos hábitos mentais, certamente a enfermidade reaparecerá ou se apresentará sob nova diagnose. Talvez não vai voltar a mesma doença, mas vai aparecer uma outra, porque a causa continua ali. Todos esses processos que ela fala aqui são fáceis? É fácil a gente mudar hábitos? Se renovar internamente? Não é, mas por isso que as consequências são duradouras e são verdadeiras. Pararmos com a maledicência, com o vitimismo, cultivar o bom ânimo, a fé, a esperança, a fraternidade, a compaixão, olharmos para os outros. A dor faz com que a gente faça isso, a gente espera, tem outras pessoas sofrendo. Olha só, eu não estava nem percebendo, eu estava vivendo aqui a minha vida sem dar atenção a tantos sofredores pelo caminho, que cruzavam o meu caminho na minha vida e eu nem me apercebia. Então, Joana diz o seguinte ainda: enquanto não se identifique com o erro e dele se conscientize, assumindo o compromisso de regularização pelo amor, pelo bem, permanecerão os fatores de perturbação ou os degenerativos de difícil superação. Aqui ela fala sobre a necessidade do autoconhecimento. É preciso que a gente identifique os nossos erros para poder atuar neles. A cura real, então, acontecerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória, que é do corpo. O cerne somos nós espíritos. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Então, a necessidade do autoconhecimento para se conscientizar do erro, assumir o compromisso de reparar esse erro, de consertá-lo, pelo amor e pelo bem. O fazer o bem é visto como um atenuante no processo de resgate. A gente não precisa sofrer a dor necessariamente. A gente pode aprender a amar, a fazer o bem, sem passar pela dor. O fazer o bem é um atenuante nesse processo. E ela diz, o paciente, quando ele se ama e ama o seu próximo, ele realmente internalizou a mensagem de Jesus. Ele é feliz, independente das condições em que se encontra o seu corpo. Pode estar doente, pode estar no estágio terminal. Ele vai estar curado por dentro. Ele vai estar feliz. Tudo fará para restabelecer o equilíbrio orgânico. Sim, é importante cuidarmos do nosso corpo, desse vaso de carne que nos foi emprestado. Mas, em vivendo a doença, ele vai vivenciar ela de outra forma, com tranquilidade, com fé no futuro. Essa é a diferença. A cura real nem sempre se mostra no corpo físico, mas se mostra sempre no estado de consciência, no estado mental de cada um de nós.
E é interessante nos lembrar ainda das influências espirituais. Todos os nossos pensamentos e as nossas atitudes vão atrair quem? Todos os outros seres que estão na mesma faixa vibratória. Todos os outros seres que estão sentindo e pensando da mesma forma que nós. Então, se eu valorizo a minha dor, a minha doença, e me sinto a última pessoa, a pessoa mais sofredora do mundo, todos os espíritos que assim se sentem também e que sentem dor parecida com a minha, ficarão ao meu lado. E a minha dor parecerá ainda maior. Por isso a importância da mudança de hábito. A mudança da forma de enxergar, porque aí nós iremos atrair os benfeitores amigos, a dor parecerá muito mais fácil de ser enfrentada. Nós sabemos de muitos casos de pessoas hipocondríacas ou que tinham medo de morrer, e todos os espíritos que tinham, tudo que acontecia, ela achava que era uma doença muito grave, uma doença fatal, e já começava a piorar, e passava mal. O estado mental refletia no corpo. E quando nós fomos orar na reunião mediúnica para essa pessoa, foram atendidos milhares de espíritos doentes, centenas. Exagerei um pouco. Dezenas de espíritos que foram trazidos para a reunião mediúnica, que estavam passando por dificuldades, por doenças, e que estavam próximos a essa pessoa, porque ela alimentava a doença. E é importante também, como o apóstolo Tiago nos conta, a passagem que Jesus diz, para orarmos uns pelos outros, que isso também é uma forma de nos curar. Então a oração por nós mesmos, pela nossa cura, pela nossa melhora, abrindo as portas para as influências do bem, mas a oração pelas dores dos nossos companheiros que também sofrem, mesmo quando nós estamos bem, nos lembrarmos quantas pessoas passando por dificuldades, por situações difíceis. No livro ainda Jesus e a Atualidade, o capítulo Jesus e Sofrimentos, Joana nos explica que o mestre perguntava a cada um se ele realmente desejava a saúde e se criam que ele os poderia curar. Então são dois requisitos importantes para o restabelecimento da saúde: o querer e o crer. Querer sem reservas é decidir abandonar a acomodação ou o medo de assumir novas responsabilidades perante a vida, agindo assim de forma diferente. Então o querer é essa decisão de mudança, e o crer é uma decisão grave, baseada no instinto que nós temos, mas também no conhecimento espiritual. Acreditar realmente. Quem crê, quem acredita, se entrega. Quando se quer, sem nenhuma dúvida, a paisagem mental se inunda de luz. Querer e crer conduzem à luta interior, que é o verdadeiro caminho para a cura real. Querer e crer. Houve uma mulher que quis e acreditou. Todos a consideravam impura e malsinada. Recorrera a todos os métodos curadores, médicos da sua região, médicos estrangeiros, fizera rituais no templo, simpatias, experiências que a maltratavam interminavelmente, e nada adiantava, tudo fora inútil. O fluxo sanguíneo não a deixava. Já mostrava os sinais da hemorragia crônica, na pele macilenta, pálida, a anemia profunda, ela já estava descarnada. Deixou então sua cidade natal, marcada pela vergonha da sua condição. Após ter gastado todos os seus recursos procurando uma cura, resolveu viajar a Cafarnaum, procurando algo novo, uma outra alternativa. E ouvira falar de Jesus pela boca daqueles que dele haviam recebido a saúde. Ela estava a apenas alguns passos dele na multidão que o acompanhava até a casa de Jairo. Não tinha coragem de falar-lhe, marcada pela doença que carregava, mas acreditava nele. Sentia o envolver-se dele, desprendesse uma força maravilhosa, uma força miraculosa. A rua estreita, a multidão que se avolumava, curiosa,
Ela sabia que se perdesse aquele último minuto, aquele instante, não teria mais volta, perderia a oportunidade. Vencendo a agonia que a assaltava, num movimento irresistível, estica os braços e toca as fímbrias da sua túnica. Oh, que alegria! O sangue estancara. A dor imensa que enfrentara por tantos anos passara. Ainda não havia recuperado o equilíbrio quando ela ouviu indagar: quem tocou nos meus vestidos? Os discípulos lhe dizem: Mestre, é impossível saber, com todos que o apertam e o comprimem. Como vamos saber quem dessa multidão te tocou? Alguém me tocou, insiste ele, porque senti que saiu de mim uma virtude. Seu segredo fora descoberto. Ela se atira aos pés dele e confessa: fui eu, Senhor. Guardava a certeza que, em tocando-te as vestes, recuperaria a saúde. Jesus a envolve em seu olhar e a sossega. Filha, vá em paz, a fé te salvou, fica livre do teu mal. Lágrimas de felicidade a tomam. Ele se vai e ela fica ali, imóvel por alguns instantes. Passados alguns dias, volta ao seu lar distante, onde conta para todos o que lhe aconteceu, o que ele lhe fizera, a bênção que recebera. Ele lhe dera a saúde, mas tirara a sua paz de espírito. Ela precisava voltar, precisava estar perto dele, para sentir aquele amor, ver novamente aquele olhar, ouvir suas palavras benditas. Então ela resolve, deixa tudo para trás e o segue por todos os caminhos que ele passa. Até o dia em que ele é preso. Ela ouve falar que ele é preso e se desespera. Judas o havia traído, Pedro o havia negado. Ela, desesperada, acompanha o seu suplício, carregando a cruz, ferido, sangrando pelas chicotadas, pelos espinhos. Ouve todos naquela balbúrdia, escarnecendo dele, inclusive bocas que ele havia permitido que voltassem a falar. Ela pede, desesperada, clama por socorro, mas todos o abandonaram. Apenas as mulheres e João acompanham aquele momento. Sob aquele peso do madeiro muito, muito pesado, após horas sem comer desde o dia anterior e sofrendo todo aquele martírio, aquelas torturas, ele cai. E ela, no movimento instintivo, se aproxima dele, burla a vigilância dos guardas que não conseguem contê-la, e com um linho branco, ela seca, enxuga o sangue do seu rosto, e ali fica a marca do seu sofrimento. Ele a olha demoradamente, e sem mexer os lábios, ela escuta no imo do seu ser aquela mesma voz: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. E o acompanhou até o último momento. Após a crucificação, desceu o monte e saiu a servi-lo por toda a vida, acompanhando os que o amavam. Quem somos nós? O paralítico de Cafarnaum, que reclama da dor e dela espera se livrar, sem aproveitar a saúde que nos é oferecida? Ou a mulher hemorroíça, Verônica? Berenice era seu nome antes. Verônica ficou conhecido que é a verdadeira imagem, a imagem de Jesus que ficou no seu linho. Somos como Verônica, que, cansada da dor, procura o Cristo, crê na capacidade do seu amor inundá-la, curá-la e fortalecê-la para que ela possa multiplicar esse amor ao próximo. Fica o convite de Jesus e Verônica para curarmos a nossa alma, multiplicando as bênçãos do amor de Jesus aos nossos semelhantes, com uma palavra amiga, um alimento, um gesto de perdão, refazendo os laços com familiares que há muito tempo não falamos,
curando o nosso íntimo, para assim curarmos o mundo todo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gostaria de convidar Tênis Soares para nós cantarmos uma música que conta essa bela história de Verônica, a mulher hemorroíça. Quem souber e puder cantar conosco. Saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a Ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Vai